Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar dos implantes dentários guiados. Sobre esse assunto eu converso agora com a cirurgiã dentista Juliana Frigério. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Boa Mídia noite, e Saúde na TV. Alderi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com você. É sempre um prazer. Prazer Tá. é meu e muito bom para as pessoas que nos assistem, né, doutora? Sim, para quem tem dúvida dessas coisas, querer Claro. saber como está funcionando, né? Claro, com É certeza. E a odontologia avança cada vez mais em passos largos, né? Então é uma coisa muito importante, né? Graças a Deus, Alderi. E neste tema específico que nós vamos falar hoje, doutora, implantes dentários guiados, né? O que é essa técnica? Então, Alderi, essa técnica ela veio e eu acho que ela revolucionou demais essa parte de implantes dentários. A gente faz alguns exames, tomografia, escaneamento, somam essas duas imagens projetadas dentro de um computador, a gente faz essa cirurgia totalmente virtual. Primeiro a gente vai lá, a gente planeja, e a gente consegue ter uma imagem que a gente não conseguiria ter em campo aberto. Por exemplo, você vai lá, faz uma radiografia comum, né, uma panorâmica, que antigamente o pessoal pedia mais, e a gente vai para a cirurgia. Chego lá, eu abro, removo teu tecido gengival e vou lá para fazer a perfuração para colocar o implante. Eu não vou conseguir ter acesso e visualizar o que tem lá no meio do teu osso, aonde vai estar passando nervo, vai estar passando vasinhos, aonde a gente vai ter mais osso, menos osso, porque a gente vê a parte de cima. Aí lá embaixo, tudo que acontece na anatomia, a gente não consegue às vezes ter a visão, né? Então, quando a gente faz a tomografia associada ao escaneamento, a gente consegue fazer tudo isso daí virtualmente, né? Primeiro, lá a gente vai fazer cirurgia lá no computador. A gente vai posicionar o implante na melhor localização. Muitas vezes a gente consegue, 1001 vezes a gente consegue, né? Na verdade, evitar enxertos, porque a gente consegue achar aonde tem mais estrutura óssea e tal. Diante disso, a gente faz um guia cirúrgico. Esse guia ele é impresso. Posso mostrar o guia? Claro, fica à vontade, Lógico. lógico, A gente está fica à dando vontade. uma olhada. Ó, isso aqui é um guia. Cadê a É câmera? um guia cirúrgico? Isso aqui é um guia Você queria mostrar cirúrgico. para aquela câmera, doutora? Pode falar. Cadê? Tá? Essa aqui, ó. Ali. Aqui, ó. Então, que nem aqui, a gente é um escaneamento, né? Daí escaneou a boca do paciente e a gente, nesse caso, eu vou fazer esses dois implantes. Aí, tudo isso daqui a gente já fez lá no computador. Aí, esse daqui eu escolhi aqui dentro, o melhor lugar que tem para ficar tudo. A gente vem, coloca. E na hora de a gente fazer a perfuração, ele tem que vir exatamente aqui. Ele não, vai te direcionar, é isso? ele vai me direcionar. Ele não vai deixar eu angular nem um pouquinho, nem uns 2 graus, nem para cá, nem para cá, nem para cá. Ele entra preciso, entendeu? É bem justo. Então, se eu quiser fazer uma perfuração minha assim, ele vai entrar exatamente assim. Se eu quiser fazer assim, ele já não vai. Se eu quiser assim, ele não vai. Então, ele vai me dar, por isso que ele é guiado, entendeu? Aí, que nem nesse caso aqui, a gente vem, posiciona, faz as perfurações, muito tranquilo, não tem corte, Não tem corte. não tem ponto. A recuperação é bem mais rápida e o paciente às vezes sai sem imaginar tudo aquilo que passou na cabeça dele antes de acontecer, que ele tinha passado por isso. Então, isso que você falou significa, entre outras coisas, precisão. Precisão. Precisão é uma das questões Precisão fundamentais aí, né? Sim, exatamente. Que nem esse caso aqui é um caso superior, né? É um caso mais tranquilo de ser feito. A gente tem aqui na nossa anatomia, por exemplo, uma região de seio maxilar, né? Que é onde, se a gente cortar aqui nossa face, é onde a gente respira o ar antes de ir para o pulmão. Então, ele funciona como uma bexiguinha. E muitas vezes o paciente que perdeu o dente já há algum tempo atrás, essa bexiguinha começa a expandir e o osso começa a diminuir, aonde muitas vezes a gente teria que ir para enxerto. Abrir aqui, levantar essa bexiguinha, preencher com um enxerto ósseo, aguardar às vezes até uns 6 meses para depois poder ir para o implante. E em muitos casos a gente consegue captar o osso, seja atrás desse seio, aí a gente acha onde tem uma estrutura óssea e consegue descer o implante ali, evitando até de vir fazer o enxerto, né? Uhum. Então, isso aí tudo interfere no resultado, né? Porque se você consegue fazer o planejamento, né? Tudo virtual, Tudo você virtual. consegue direcionar de uma forma precisa. Então, isso tudo vai implicar num resultado,
o melhor resultado. No melhor resultado, num conforto para o paciente, porque tudo que a gente tinha que planejar, buscar, avaliar, a gente já fez tudo isso lá no computador, através dos exames. E é o que eu te falei, a tomografia também traz um campo de visão para a gente totalmente diferente da radiografia, né? Enquanto a radiografia é como se fosse uma foto sua de frente, a tomografia é como se eu virasse você de lado e viesse fatiando de milímetro em milímetro. Então, por isso que a gente consegue enxergar as estruturas anatômicas lá do meio. Entendi. E deve interferir também, doutora, na recuperação, porque em comparação ao convencional? Ah, sim, porque a partir do momento que você senta, a gente encaixa esse guia, daí você vai lá, faz uma perfuração e acabou, a tua recuperação bem melhor do que você ter que abrir a gengiva, porque o que dá um inchaço, o que causa um pouco de dor, tudo, é o tecido mole. Então, ali, o teu tecido mole praticamente ficou intacto. E o tempo também do procedimento, da cirurgia, deve ser bem menor em relação ao convencional. Exatamente, até mesmo porque existem kits, né, pra gente poder estar trabalhando com implante. Então, por exemplo, você pega um kit, igual você vai fazer uma perfuração, você precisa passar por uma broca, começa uma broca que a gente chama de lança, ela é uma broca mais fininha, depois você vai aumentando a espessura da lança, das brocas, até você conseguir chegar no diâmetro do implante. E esse daqui, a quantidade de brocas foram diminuídas. Então, revolucionou tanto o método de estar trabalhando, quanto os kits também. Então, você não tem mais que passar por todas aquelas numerações de broca, já concentrou, sem contar que ali você tem um stop também. Então, você fala assim, eu quero descer 10 milímetros, eu quero colocar um implante ali de 8, por exemplo, então eu vou descer 2, deixar um implante de uns 2 milímetros enterrado. Então, a broca chegou a 10 milímetros, ela bate ali naquele guia, trava e não desce mais, entendeu? Enquanto antes você tinha que estar olhando, vendo no olho, mas daí entra um pouquinho de sangue, entra não sei o quê, então nem sempre você consegue ter uma visualização muito precisa. Agora, o que determina, doutora, como que essa questão da profundidade do implante depende do quê? Ser mais ou menos, você citou em milímetros, né? Ser mais ou menos, depende do quê? Da capacidade óssea, do que é? Depende da largura do dente com que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem... Deixa eu pegar até aqui de volta. A gente tem dentes mais largos e dentes mais estreitos em boca. Aqui. Por exemplo, esse aqui é um molar. Tá vendo? Ele é um dente mais largo do que esse daqui. Então, o meu tamanho da largura vai implicar no que eu preciso de resistência aqui para ele. E muitas vezes também o que me limita é a estrutura óssea que tem aí embaixo, né? Às vezes eu tenho o seio maxilar aqui em cima, às vezes eu tenho a fossa nasal, e na região inferior, que igual esse é superior, mas na região inferior que delimita muito pra gente é o nervo, a gente não pode estar tocando no nervo, né? Onde causa as parestesias, que o pessoal perde a sensibilidade e tudo mais. E as anatomias, então tem lugares que a boca ela não é assim, redondinha. Às vezes ela começa mais larga, ela pode fazer assimétrica. Ela é assimétrica, então a gente tem nossas limitações ali, que são os desafios, né? Entendi. Pelo que você relata não, pelo que os estudos, né, as pesquisas mostram, parece que embora seja uma cirurgia, e quando se fala em cirurgia, as pessoas têm aquele impacto, né? Um certo medo. Mas a impressão que dá é que é um procedimento relativamente simples, né? Apesar de ser uma cirurgia. Quando a gente tem osso, é bem bacana, entendeu? É simples, é igual você, vamos dizer assim, vamos colocar aqui um quadro na parede. Então, você vai ter que vir, ou uma TV, né? Vamos dizer que vai precisar de umas brocas mais robustas. Então, você vai perfurar. Se você tiver uma parede bacana, você vai perfurar, você sabe que o parafuso vai ficar firme ali. Se você tiver, por exemplo, uma parede de gesso, tá bem fininha, e você não pode cair aqui, você não pode cair ali, você não pode romper. Então, aí tudo vai depender. Se você tiver osso para trabalhar tanto em largura quanto em profundidade, bacana. Mas os desafios começam, porque não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Na maioria das vezes, já não é assim. Então, quando a gente perder um dente, normalmente aquela parte anatômica ela sofre alguma alteração. Ela se altera. Então, não fica bonitinho do jeito que a gente imagina, né?
É interessante essa sua analogia aí com a parede e também, pelo que você relatou, os implantes dentários guiados facilitam também, né? Porque se a pessoa tem uma perda óssea, dependendo da dimensão, você consegue ali mais ou menos supor o que ele tem e como você pode implantar, né? Que nem esses dias mesmo. Eu peguei um caso de um paciente que ele perdeu um pré-molar inferior e bem abaixo da raiz já tá a saída do forame mentoniano, que é onde é o nervo e é uma região de... A gente tem que tomar muito cuidado ali. E você extrai o dente, então já você não tem muito osso, você entendeu? Onde você extrai o dente, vai ficar um buraco, certo? Você tirou uma estrutura, fica um buraco. E logo abaixo, você já tem o nervo passando ali. Então, quer dizer, você não pode aprofundar também, uma das limitações. O que acontece com esse implante guiado? A gente consegue atravessar o nervo atrás dele, deixando 2 milímetros também de distância, de margem de segurança, para a gente poder estar trabalhando. Tipo assim, ó, aqui, vamos dizer que aqui é o nervo. Eu quero colocar meu implante aqui. O que eu faço? Eu venho para cá. Entende? Aonde eu consigo sair aqui. Mas com essa imagem, vamos dizer, se fosse só uma radiografia, eu só tô vendo de frente. Eu não vou conseguir dar essa direção na hora da cirurgia. Porque se eu for muito aqui também, lembrando que o nosso osso da boca é estreito. Eu não tenho muito para poder ir para lá. É bem pouquinho. É bem pouquinho. Então, o trabalho dentro da boca é um trabalho muito minucioso. Ele é tudo pequeno, entende? É tudo em milímetros. E sem você conseguir ter uma visão, porque você extraiu, tá tudo coberto, você não consegue ver. Muita visibilidade, não tem. Você não tem visibilidade por ser já dentro de boca e por estar todo coberto com osso, né? Você entende? É como se eu fosse aqui, ó, todo revestido e eu fosse fazer uma perfuração aqui, mas sem estar enxergando. Então, para ter essa precisão, somente com implante guiado. Agora, doutora, implante dentário guiado. Pode fazer na boca inteira? Como que é? Tem um critério, por exemplo, uma pessoa, porque tem pessoas que usam prótese parcial, total, a dentadura, né? Como que é? É possível fazer em todos os elementos ou quais são os fatores para você definir e determinar se pode fazer na boca inteira ou não? Não, aí a gente pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Dependendo da necessidade do paciente, o implante guiado ele pode ser feito na boca toda, superior e inferior, né? Com uma precisão bem melhor, tipo, você vai pegar um caso de um paciente que usa uma PT, uma pessoa prótese total, que é aí dentro, não tem nenhum dente na boca. Se você fosse fazer uma cirurgia convencional, você vai abrir tudo. A recuperação desse paciente, é o que eu te falei, quando a gente mexe em tecido mole, é que traz o inchaço, é que traz o sangramento maior, é que traz um pós-operatório mais delicado. Então, você evita isso. Você não vai ter que abrir mais todo. Você vem, coloca o guia cirúrgico. Nesse caso foram 2, mas eu posso fazer 5, posso fazer 8, depende, né? E a gente tá trabalhando assim, vem, só perfura e pronto. Daí a gente vai usar uma travinha, porque que nem esse aqui, nesse caso, tem dente. Então, eu consigo apoiar o guia aqui e encaixa. Uma pessoa que não tem dente, a gente trava esse guia cirúrgico com 2 parafusinhos aqui, travou, ele não vai se mexer, aí você vem e faz as perfurações também. Agora, como você acompanha, você sabe se deu certo ou não? Porque eu acho que tudo na vida tem intercorrência. Como que você analisa ali? Você vai acompanhar, você implantou, vai ter um tempo também de adaptação, o paciente tem que... Como que você acompanha isso aí para saber se a coisa consolidou ali, o parafuso consolidou? O implante, eu costumo até falar para os meus pacientes, se o implante doeu, alguma coisa não está certo. Porque o implante se doer. Porque o organismo também fala. Então, o implante, quando ele está bem, está caminhando tudo bem com a sua integração, tudo, ele não vai te causar dor. Você coloca, ele fica ali tranquilo, quietinho. Lembra, o implante é um parafuso, e nessas aspirais do parafuso vai ter que formar osso. Por isso que a gente aguarda, às vezes, um período de osso integração, tá formando o osso ali. Algumas vezes a gente pode colocar uma prótese provisória já presa direto no implante para o paciente, se a gente conseguir um torque, até um torque razoável ali, né, que é dentro do estudo, que tá dentro do nosso protocolo. Então, a gente pode prender. E tem casos que não. Tem casos que o travamento do implante com o osso é um pouco mais baixo. Então, nesses casos, eu prefiro evitar de colocar o implante, a prótese provisória. Provisória, não a definitiva. Provisória Você coloca uma provisória
É. no início. São 3 passos: o implante, que é o parafuso, uma prótese provisória, que é em Entendi. resina, para depois a gente ir para definitiva de porcelana. Entendi. A porcelana, a gente nunca coloca nesse período de osso-integração, porque a porcelana, ela é friável, ela é fria e ela passa o impacto direto da mastigação. A resina, ela já absorve um pouco o impacto, então ela não deixa passar muito forte, entendeu? Entendi. Uma Ela coisa ameniza o friável impacto? é assim, ela É ameniza o isso? impacto, exatamente. Ah, tá. Mas você falou dor ou qualquer tipo de incômodo? Eu acho que eu Como que mudei é? um pouco o assunto, Hã? eu me perdi aqui, né? Não, porque eu Perdão. perguntei assim, quais são os parâmetros para você acompanhar se deu certo o implante ou não? Você falou que uma das coisas, não Uma pode ter das dor, coisas. mas dor ou incômodo? Porque tem dor e às vezes um incômodo, como que é? Não Peraí. pode ter incômodo nenhum. É que assim, normalmente o corpo avisa, tá? Então, tipo assim, um paciente, ele colocou o implante e vamos dizer, se foi uma cirurgia que abriu tudo, ali a gente teve que fazer em campo aberto e tudo mais, Sim. é o que eu te falei. Ah, Um tá, pós-operatório vai existir, porque a gengiva vai voltar, aquele inchaço vai acontecer tudo, mas isso é uma coisa de pós-cirúrgico. Outra coisa, perdão, é quando o implante começa a dar sinais, aí você passa o dedo, ele tá dolorido, ele vai ficando doído. Aí tem, em vários casos também, o próprio organismo elimina, ele gosta para fora o implante, Ah, entendeu? é? Se ele não, Nossa, aham, não adaptou? não osso integrou, Ah, não osso não integrou. osso integrou, não aconteceu essa formação Porque óssea. o parafuso ali, ele tem que ter uma adaptação com o osso, é isso, né? É isso que se chama É, de de osso osso integração? integração, É isso? exatamente, Ah, exatamente. Que nem assim, existem vários critérios para isso. Uma é a saúde do paciente, a gente tem que ver toda o que está acontecendo dentro do organismo dele, se ele tem diabetes, enfim, um quadro sistêmico dele. Outra coisa também que pode ser durante a cirurgia, porque a gente tem ossos, 4 tipos de ossos dentro da boca, né? E dentro da mesma pessoa pode ter vários tipos, dependendo da região. Então, a gente tem osso mais mole, a gente tem osso bem mais duro. A mesma coisa de você, e vamos lá pro exemplo da parede. Você tá perfurando uma parede que ela é muito dura, você coloca muita força na broca, você esquenta teu tecido ósseo. Se acontecer de esquentar o tecido ósseo, ele pode eliminar teu implante também. Você aqueceu aquele osso, aí não dá bom. Então, você tem que ter uma mão também, já uma certa experiência, para você saber se você já perfurou o suficiente, entende? Se é um osso mais... Porque assim, ó, a gente, vamos dizer que tem o broca meio, 1,5, 2, 2,5. Eu tô generalizando esse número para você entender. Então, tem, às vezes, eu vou perfurar do 1 ao 3. Se o osso estiver mole, eu não posso passar uma broca 3. Entende? Eu tenho que passar uma broca até 2, 2,5 para eu conseguir entrar um implante 3 e deixar ele justo. então aí vai a experiência do profissional, o Aí olhar vai a clínico. experiência também. Agora, se é um osso que é um osso muito duro, às vezes eu tenho que passar até uma broca 3,5 para eu conseguir descer o implante 3. Mas esses casos que você falou, esses são casos isolados, né? Que dá esses problemas que você falou, o próprio organismo espera o implante, incômodo, é a exceção, né? Entra tudo nessa regra, entendeu? Tá. Graças a Deus, a gente quase não tá tendo mais essas questões de perda de implante, né? Mas vai muito de tudo, desde o quadro sistêmico. Então, assim, um paciente diabético, se ele tiver medicado, tiver controlado tudo, beleza, ele não vai ter problema. Agora, se é um paciente que está descompensado, também altera depois isso. Durante o ato cirúrgico também, né? Isso que eu acabei de falar, a gente não pode deixar esquentar tecido ósseo. Então, a gente tem que saber sentir o osso do paciente ali no momento da cirurgia. Se é um osso que está mais mole, se é um osso que já está mais duro. Uma coisa que eu sempre comparo, a nossa própria parte de cima, ela é diferente da parte de baixo, maxila e mandíbula. O nosso osso de cima é igual se você pegasse um soufflé e quebrasse. Ele é todo furadinho ali no meio. Então, ele é um tipo de osso. Se eu pegar, por exemplo, a nossa parte de baixo, é como se você pegasse uma árvore, às vezes, e cortasse ela. Ela vem dura, é um osso mais cortical, que a gente chama. Então, é um osso duro. Então, para você trabalhar desde das perfurações até o tipo de implante são diferentes. A gente tem que saber tá vendo ali, sentindo na hora o osso do paciente e tá conduzindo para o melhor, para as perfurações e para o tipo de implante. Entendi. Ô, doutor, uma coisa que as pessoas sempre comentam, estão ávidas aí em saber, principalmente o medo.
né? Por mais que avance a odontologia, as técnicas, mas tem pessoas que têm um medo que carrega por traumas, acontecimentos na vida E, enfim, e vários experiências, às fatores. vezes, Isso, também, lá de experiências, trás da exatamente, né? odontologia, né? O que você pode falar com relação a isso aí, esse medo, porque já que o implante não deixa de ser uma cirurgia, por mais simples que seja, o que você Aham. pode falar para as pessoas com relação a esse aspecto aí do medo, as pessoas que estão aí precisando fazer o implante, né? Tem muitos comprometimentos no dia a dia, porque pessoas que usam prótese total ou Às vezes parcial, se né? incomodam, né? Incomoda, tanto Ficam. esteticamente como para se alimentar, Exato. se comunicar, enfim, é uma série de De incômodos, incômodo. Tem né? pessoas que deixam de sair É, para ir num é, restaurante, alguma coisa, é porque não se sente à verdade. É vontade, né? verdade. E aqui nós estamos falando de qualidade de vida, né, doutora? Porque quando se Exatamente. fala em saúde bucal, né, a gente se refere à estética, à funcionalidade, então são vários aspectos que estão inseridos, né? Então, nessa questão aí, uma pessoa que está vivendo há Esse tempo, tipo de né? E o que situação, você pode dizer para, digamos, amenizar esses monstros internos que existem aí, né? ai, é uma coisa que, tipo, vale a pena, vale muito a pena fazer. Não precisa ter esse medo todo que o pessoal tem, de achar que é um negócio, um bicho de sete cabeças. Eu acho que tem que procurar um profissional de qualidade, um profissional de confiança, e pode fazer. Eu indico de olho fechado, sabe? Aham, É, falar, eu tenho 70, 80 anos, vamos uhum, fazer. Porque enquanto a gente vive, claro, vamos viver bem, né? lógico. Vamos comer. A Verdade. saúde começa pela boca, eu sempre falo isso, e de fato ela Aham, começa, né? Então, o fato de você poder estar conversando com segurança, o fato de você poder claro. sorrir, de você poder mastigar, de sentar numa mesa, de estar à vontade, de estar confraternizando. Aonde que a maioria das pessoas confraternizam? É em volta de uma mesa, né? Seja para cozinhar, mas ou seja para já estar comendo, mas quando fala em reunião de família, quando fala em reunião de amigos, ou é um churrasco, enfim, sempre está em volta de uma comida. Então, você poder estar ali, estar à vontade, conversando e comendo, eu acho que é, nossa, Com é certeza, é essencial. imprescindível. Doutora, agora eu acredito que o tato, eu acho que a experiência, né, e a maneira que o profissional lida com os pacientes, não só o operacional, mas acho que essa questão de humanizar, eu acho que ameniza muito também essa questão do medo, né? A maneira que passa tranquilidade, passa segurança, né? Porque o paciente já vem, Já né? vem. Ó, Com, Alderi, né, eu ansiedade, enfim. gosto muito, assim, de pegar pacientes que vieram já com traumas, normalmente bem lá do passado, de antigos, mas tem pacientes que, nossa, só de você chamar ele na recepção, ele já entra com medo ali. Você vê que a pessoa tem aquele bloqueio e é mais forte do que ela. E Uhum, depois sai do tratamento e fala: Nossa, eu vim aqui e vou até sentir falta de estar vindo aqui, de estar conversando. Isso me acalenta muito, entende? É muito satisfatório você saber que você ajudou a pessoa a superar aquele medo, que não precisa. Hoje em dia, a odontologia, ela tem um tratamento totalmente diferente e pode entregar para o paciente tudo, toda essa qualidade de vida sem ter que passar por traumas, por dores, por nada, entende? uhum, E sai de lá surpreso, fala, nossa, eu nunca imaginava que claro. pudesse ter um tratamento desse jeito. A gente ouve muito isso, né? É, isso é muito É. bom. Doutor, agora estendendo um pouquinho mais, porque tem pessoas que realmente carregam um medo exacerbado, uma coisa que foge ao Que controle, foge ao né? Muitas controle. vezes é até inconsciente. O que existe? Você, por exemplo, na sua clínica, o que você pode oferecer além da tua expertise, da tua qualificação, do manejo que você tem de lidar com seus pacientes? O que a mais que você pode oferecer em termos de alternativas? De, além de Isso, ganhar a alternativa. confiança do Isso, além disso, paciente, de alternativas para a pessoa ficar mais relaxada, medicamentos, enfim, exatamente. Existe a com sedação também, né? sedação. O tratamento odontológico feito com sedação. Igual você faz uma endoscopia, uma colonoscopia, você dorme, você pode fazer o seu tratamento dentário dormindo também. Ah, é? Na sua É, clínica você também oferece aí? não exatamente dentro da clínica, Ah, né? Mas aí a gente tem os meios hospitalares, tá, tudo você mais. Então, vai. a gente Ah, vai até entendi. lá e a Ah, tá. gente Você faz. dispõe dessa alternativa, então, né? Claro. Exatamente. Ah, Aí entendi. vai aí vem o médico, né, que é o anestesista, Aham, cede o paciente, a gente faz todo o acompanhamento, ele, né, vai fazer todo o claro. acompanhamento, enquanto a gente faz o tratamento do paciente. Aham. Mas tem, por exemplo, na parte medicamentosa, na sua clínica, alguma coisa que você pode prescrever para a pessoa, aquela pessoa que realmente
Um tranquilizante, tem uma alguma pessoa para coisa, né? ficar. Aham, pode Aham. sim. E mas isso é mais no começo, viu, Alderi? Porque É, depois os pacientes se perdem o acalmam. medo, se Se acalma, acalmam. exatamente, se Aham, acalma, vão lá, vão conversando, de boa já entra, já contando aham, da semana, como que foi, como deixou aham. de ser, e passa. Graças a Deus a gente tem superado muito esses É medos. porque a gente vê, a gente acompanha, né, no dia a dia, pessoas que realmente relatam um medo exacerbado, outras mais ou menos, mas tem pessoas que precisam de um suporte, isso que você falou, um tranquilizante, alguma coisa a mais, né, para Para dar uma relaxada sem ali naquele naquele momento. momento, Sem né? contar o seguinte também, né, doutora? As técnicas evoluíram muito, né? Se for comparar os métodos, né, de, digamos, 10, 15, 20, cada vez mais evolui e oferece mais conforto e comodidade, né? Desde que nem o implante, igual a gente acabou de comentar, a endo, que é o tratamento de canal também, hoje em dia está muito mais evoluído, ele está mais rápido, Uhum. o tratamento motorizado, né, que tem, não fica mais aquelas liminhas, é uma lima, mas ela é motorizada, Ah, então, é? O é, canal? o canal. Não é aquela liminha que fica, É, tipo, umas que agulhinhas que fica ali Ah, eu sei passando, bem disso né? aí. Esse Ah, daí, que ele era manual, ele judiava tanto do dentista quanto do paciente também. Demorava mais o tratamento. E hoje a gente já tem equipamentos que já vem, já, porque a gente tem que fazer a medição dos canais, uma que não é muito simples, né? Dependendo do dente. Então, hoje está tudo muito mais evoluído, tá entendi. bem mais tranquilo. Claro. Os anestésicos também são bem É, né? potentes, né? Que Aham. tira bem a dor do paciente. Outra área que tem evoluído muito também é a ortodontia, que foi hoje para o Uhum. Invisalign. Então, você não precisa mais estar usando aqueles aparelhos metálicos. Dependendo da idade do paciente, ele já não se sente mais confortável. Falar, eu na minha idade, eu vou colocar um aparelho metálico, Pois é. mesmo sendo estético. O paciente já não É. quer mais, quer o conforto de poder Hum. comer, tirar ele, né, para poder estar se alimentando, passar o fio dental, poder. Eu tenho um evento, tenho um casamento, tenho alguma Uhum. coisa assim pontual para ir, então Sim. vai sem o aparelho. Depois coloca aquelas plaquinhas transparentes. Então, a odontologia, graças a Deus, ela vem trazendo uma inovação para a gente em Uhum. todas as áreas aí, né? Claro. Agora, voltando a falar um pouquinho Do do implante. implante guiado, né? Você colocou lá, o paciente foi na sua clínica, você fez lá todo o procedimento, tal, foi colocado o implante. Quais são os cuidados que o paciente deve ter após a colocação do implante? Se ele tiver com uma prótese presa no implante, aquele provisório, já de imediato, a gente pede para o paciente não estar mastigando, não morder forte com esse dente. Evitar, porque lembrando que o implante ele vai estar sofrendo um momento de integração ali. Eu até Hum, tenho um videozinho aqui, depois se der tempo a uhum, gente coloca ele para estar uhum. passando pro pessoal entender o que que acontece, né, com essa formação óssea. E deixa o implante ali quietinho. É isso que a gente pede. Quanto mais quietinho, menos força, menos mastigação, Uhum. menos ficar Evitar mexendo, contato com evitar elementos. contato. Às Aham. vezes acontece de um paciente, por exemplo, ir fazer um implante na região da frente da boca. Às vezes tem que fazer algum exame que vai ser sedado, isso e aquilo. Ah, Então, cuidar, porque ele vai ter algo para estar mordendo e a gente não sabe como o paciente uhum. vai se portar ali, né? Entendi, Naquele momento entendi. que vai estar Aham. anestesiado. Esse tipo de situação. E do mais, deixa o implante ali quieto que ele vai só se integrar. Tá, e daí qual é o período? Existe um tempo para essa osso-integração? Numa média de uns 60 dias. 60 Uma dias. média de uns 60 dias. Antigamente, na região superior eram até 6 meses, né? Hoje a Uhum, gente já puxou para 60 dias, tá rápido. E uhum. tem implantes também com 40 dias, tá dando pra gente já tá Entendi. trabalhando. Tá, daí você colocou o provisório, daí depois passou esse período, você remove essa prótese provisória e coloca uma definitiva com outro material, é isso? Daí vem a porcelana, Ah, né? e Aí isso a é tudo gente planejado também, né? é planejado e moldado, né? Planejado e Hoje, na verdade, moldado. não é nem mais moldagem. Hoje em dia a gente faz escaneado, né? Hum, Aquelas massinhas, outra área que evoluiu da odontologia também. Não vai mais. Lembra aqueles moldes que fazia? sim, Colocava sim, uma massinha dentro da massa. boca do paciente? Aham. Hoje a gente vai para o scanner. Já vai direto para o computador também. Diante desse computador, a gente imprime e consegue trabalhar ali. Uhum, E tem já laboratório que está trabalhando também já em cima, aham. tudo ali dentro do computador. Insistindo uma pergunta ainda. Depois que colocado o implante, além do olhar clínico, tudo que você falou, que existe o acompanhamento, existe algum exame, alguma radiografia também ou não?
colocou ali, você percebeu que tá legal, já coloca a prótese. Ou tem que ter alguma radiografia? A gente vai fazer os acompanhamentos radiográficos, Tem que né? fazer Mas é também. o que eu te falei, Aham. o quadro clínico diz muito pra O gente quadro também. clínico. E depois, na hora da gente estar colocando a prótese, a gente testa o implante, a gente vê se ele Você testa. testa ele. Tem Ah. a força com que a gente vai estar travando os parafusinhos, então ali tudo vai ser testado. Como que é? Deixa eu entender. Tem um parafuso, né? Um implante, por exemplo, um dente, é um parafuso. O implante é É um é um parafuso. parafuso que tá ali, Tá. preso, certo? Ah. Aí depois, para eu colocar o dente no implante, eu vou colocar através de outro parafuso. Outro parafuso. É que tudo a gente chama de parafuso, né? Ah. Mas o implante, ele é um parafuso, parafuso. maior, vamos dizer. Tá É o fixado no implante, osso. tá fixado no osso. Aí depois, dentro desse implante, eu vou passar um parafuso que vai passar no meio do dente, que vai segurar Porque como que seu dente vai ficar preso no implante? Então, é um parafusinho que vai passar no meio do seu dente que vai ficar preso no meio do implante. Então, Não sei se eu não sei. eu entendi. Dá Entendeu? para visualizar assim. Então você faz testes então depois para saber se tá tudo ok ali, né? Depois. Exatamente. Depois a gente vai pegar um torquímetro, né? Pra gente medir a força exata com que a gente tá travando os parafusos, tudo certo. E nesse momento não pode ter dor, não pode ter nada, porque se o implante, vamos dizer que o implante não se integrou 100%. Na hora que vai dar o torque ali recomendado, o paciente pode sentir uma dor. Se ele sentiu dor é porque o implante já deu uma leve mexidinha. Entendeu? E daí o que faz nesse caso? Aí a gente vai avaliar. Pode acontecer às vezes pode deixar ele quieto, ele termina de osso integrar. Deixa mais tempo. Ou muitas vezes já perdeu. E o que significa perder? Tem que tirar? Tira o implante, cureta, né? Limpa bem aquela região. Aguarda mais uns 60 dias. O próprio organismo vai fechar o osso. Como eu volto a falar, tirou uma estrutura, vai ficar um buraquinho. Então a gente deixa ali uns 60 dias, fecha esse buraquinho e faz de novo o implante. Tá, mas o paciente vai ficar sem dente? Nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter que partir para um outro tipo de provisório. E daí não tem mais o parafuso. Daí a gente não dá pra gente prender o dente no implante, porque não tem mais implante. Aí a gente vai ter que recorrer a outros tipos de provisório. Então o paciente não vai ficar sem dente, se acontecer isso aí. O paciente não vai ficar sem dente. Doutor, agora, no seu dia a dia, como que é? Como que tá a questão da busca, da procura por esses implantes guiados aí? As pessoas têm aderido bastante a essa técnica? Têm aderido. Os pacientes que já conhecem, já não querem mais nem pensar em fazer outros, entendeu? Aí já vem o marido, já vem o filho, quem já acompanhou ali e viu como foi o processo, já nem querem mais saber do implante convencional, já vem direto buscando o implante guiado. Tá, e depois que acontece a ossa-integração, vida normal então? Pode comer, vida normal ou tem que ter alguma restrição? Não, vida normal. Vai ter que ter os cuidados, né? Não restrições, vai ter que ter cuidados. A mesma coisa de um dente, porque o dente também tem que ter seus cuidados. Né? Pedra, né? Não vai comer pedra, tem que fazer uma boa higiene, porque ao mesmo tempo que o implante, ele não é um tecido vivo, né? Mas o implante não é uma estrutura viva, mas ele é ligado ao tecido vivo. Ele é ligado ao tecido ósseo, ele é ligado à gengiva. A gente também não pode deixar essa região inflamar. Já viu o dente que começa a ficar mole dentro da boca do paciente? Sim. O paciente vem ter perdas? Porque provavelmente já inflamou o tecido ósseo, a gengiva já inflamou o tecido ósseo, começou a perder o osso. Aí o que acontece? O que segura o dente é o osso. O que segura o implante também é o osso. Então, o que a gente chama de periimplantite. Uma inflamação ao redor do implante. Começou a inflamar, você pode começar a ter perda óssea, você perdeu o osso, que é o que está segurando seu implante, você pode vir a perder. Eu brinco assim, nada é para sempre. Se o dente que Deus deu pra gente não foi para sempre, o que o homem faz também, o que o dentista faz, não vai ser para sempre. Sim. Mas a gente procura cuidar pra gente ter uma longevidade grande. Sim, os cuidados podem prolongar, né? Exatamente. Entre esses cuidados, quais são? Comparados ao dente comum, higienização, ou tem mais alguma coisa além do fio dental, escovação, mais algum tipo de cuidado? Fio dental, escovação e ida ao dentista. Sempre, porque daí o profissional vai conseguir avaliar e indicar. Não existe uma coisa que eu falo assim, olha, só escova seu dente, passa fio dental, tá tudo certo, você nunca mais vai ter problema de dente. Não posso falar isso, entende? Tem coisas que a gente pode começar a dar problema e a gente pode estar encontrando ali no início, onde a gente consegue já solucionar. Alguns a gente já caminhou um pouco mais, mas a gente ainda consegue uma solução.
Se ele já se estendeu demais, então a gente não consegue mais. Uhum. Entende? Porque assim, ó, no dente, a gente tem a periodontite. É uma inflamação que ocorre na raiz do dente, onde vai dando a perda óssea. No implante, chama periimplantite, que vai dando no implante. Porém, o dente é uma raiz lisa, aonde ocorre essa doença, mas ela vem mais gradativa. Ela é reta, né? Ela é lisa e ela é polida. O implante, ele tem as aspirais e ele é mais rugoso. Então, para as bactérias se aderirem no implante, é mais fácil. Então, a periimplantite é mais agressiva do que a periodontite. Então, em outras palavras, os cuidados com os implantes têm que implantes? ser mais do que com dente comum, para analisar? Exato, a gente tem que cuidar. Se der, se for, e é muito de organismo para organismo também. Tem pessoas que têm uma propensão a ter maior ou periimplantite ou periodontite, entendeu? E esses tipos de pessoas têm que cuidar mais ainda. Porque é o que eu falei, ele é mais agressivo no implante. Então, a gente tem que estar sempre cuidando para tentar evitar o máximo de não deixar a pessoa chegar a ter esse quadro inflamatório. Quer complementar, não? Normalmente, pessoas que têm cárie, ela quase não vai ter problema periodontal. Quem tem cárie? Normalmente, né? As pessoas que tiveram cáries, porque isso já diz muito ao pH da boca. E pessoas que têm baixa quantidade de cáries, desde lá da infância, ela provavelmente já vai ter um pH mais ácido, onde vai dar mais periodontite. Ah, é? Uhum. Isso parece meio contraditório. Mas Não, existe isso. olha só. Existe. E daí, voltando a falar da questão de dor, o implante, depois que houve a osso-integração adequada, então, vida normal não vai ter mais dor, então. Vida Não normal. tem Ele, dor, ó, ou se melhor, não vai ter integrou. dor, né? Exato, vida normal. Uhum. Aí é o que eu falo, a gente tem que ter os cuidados para a gente não deixar instalar essa doença no tecido ósseo. Uma pessoa que tem periodontite, ela pode vir a ter periimplantite. Entendeu? A gente não pode deixar. Por isso que sempre tem que estar fazendo acompanhamento com o profissional. O profissional vai lá, vai avaliar, vai ver como está a condição. Mas normalmente isso vem com indicativo também. O corpo fala, né? O corpo da gente avisa. Sinaliza, Então né? vai ter sangramento. Você vai passar um fio dental, você vai sentir que ali já está dolorido, aquela região que já está inflamada. Você vai sentir um cheiro forte de inflamação. Mesma coisa que acontece dente, pode acontecer no implante. Então, não adianta falar, eu vou tirar todos os meus dentes, vou colocar tudo em implante, que eu não preciso mais, nunca mais voltar ao dentista. Não vai existir isso, entende? Vai ter que estar sempre indo ao dentista, cuidando, avaliando, tratando. Agora, se a gente for falar assim de uma forma geral, né, doutora? Se for ver os benefícios, né? Porque o implante, ele é comparado a um dente natural, né? Porque é implantado ali, né? Ele é implantado. Implantado. Então, quer dizer, é como se substituísse a raiz natural do raiz dente, do né? dente, E exatamente. depois, por cima, o revestimento ali é uma prótese que também, né? Como se fosse, né? A durabilidade e as funções, a funcionalidade Hoje em como se dia, fosse o dente, né? a porcelana, ela traz um resultado muito satisfatório para o paciente, né? Ela traz uma naturalidade muito grande do dente, da prótese do paciente. Muitas vezes está em boca ali, você nem sabe dizer se é dente ou se é prótese, né? Ela, hoje em dia, ele te devolve esteticamente um quadro muito satisfatório. Mas Aquele medo que algumas pessoas têm no sentido de, às vezes, tá com uma prótese, espirra ou fala, cai, né? O implante não corre esse risco. não corre esse Tá fixado de uma forma Ele, bem... ele vai estar parafusado ali. Antes, vamos dizer assim, de acontecer dele cair, você vai sentir que ele tá mole, você vai sentir que ele soltou, corre ao dentista, entendeu? Ó, vai lá, às vezes eu falo, vem aqui para apertar os parafusos, entendeu? E tem que ir lá também para remover essa prótese para a gente fazer a limpeza, a higiene. Porque existem 2 tipos de prótese. A gente pode fazer a prótese parafusada, que é essa que eu estava comentando, que a gente passa um parafuso no meio da prótese para se fixar no implante. E existe a prótese cimentada. Essa cimentada, a gente já não consegue fazer a remoção dela para fazer a limpeza. Eu sempre gosto de optar pela parafusada. Sempre que possível, a gente vai para parafusada. E vai ao dentista também, a gente desparafusa, tira a prótese, limpa a base do implante ali. Claro. Doutora, sempre que a gente conversa, o tempo passa muito rápido. Muito bom falar com você, né? Obrigada. Eu agradeço a sua presença e fica à vontade. O pessoal que está nos assistindo certamente já
se muniram de muitas informações, esse que você sempre passa, né? Mas fique à vontade. Recado que você quiser dar para os nossos amigos que estão em casa assistindo, tá? Eu acho que o maior recado hoje é, tipo assim, não precisem deixar o medo te impedir de buscar uma qualidade de vida. Isso, entendeu? Não precisa ter medo de fazer implante, é tranquilo. Uma cirurgia bem planejada, bem feita por um profissional bem capacitado, vai te entregar isso daí. Claro que existem os desafios, é o que eu te falei. Quando a gente tem bastante osso, tudo, é tudo bem gostoso e é tranquilo. Mas pra gente, o maior desafio, e que é gostoso, é a gente trabalhar nos casos que não são tão redondinhos assim, né? São sempre um desafio para a gente estar buscando, mas a gente devolve para o paciente essa qualidade e esse conforto. Então, assim, não deixa que o medo te impeça de voltar a sorrir, de voltar a conversar, de estar numa mesa tranquila, à vontade, com todo mundo poder estar conversando. E saúde bucal vale frisar, né? Tem tudo a ver com qualidade de vida, com autoestima, com autossegurança, com tudo, né? Exatamente. E você conseguir triturar e mastigar bem antes de mandar seus alimentos para dentro do teu organismo também já começa com uma função bem diferente, né? Você já começa a sua saúde por aí. Então, não tem nada hoje que impeça o paciente de estar buscando isso. Sim. Não é mais uma coisa tão onerosa e muitas vezes consegue estar negociando, conversar, sim. A gente vê as condições, formas de pagamento. Claro. Então, é uma coisa tranquila. É acessível, né? Isso é importante, acessível, né? Exatamente. É acessível. Então, dá para todo mundo estar buscando essa qualidade. Claro. E desfrutar dessa técnica, né? Exatamente. Tá certo, doutora? Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para você. Espero encontrá-la novamente aqui. Eu que agradeço. Sem muita demora, viu? Vale frisar, viu? Vamos nos encontrar com mais frequência agora. Obrigada, tá, Alderi? Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até a semana que vem.